E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal São Paulo Dragões. Hoje vamos analisar um assunto bem delicado, importante, sobre a gestão Júlio Casares. Vamos ver os principais motivos que tirou Júlio Casares da presidência. É um assunto que envolve traição. É um assunto muito delicado e que a torcida do São Paulo, ela foi também ignorada e também sofreu muito. A torcida do São Paulo foi enganada. E é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. A começar desse ponto. O título que eu coloquei foi Traição é Maligna ou Traição Maligna. A Revolução de Janeiro de 2026 no São Paulo. A transformação do São Paulo Futebol Clube em SAF e a expulsão de Júlio Casares foi um golpe de Estado corporativo, executado com precisão técnica dentro da estrutura de governança do São Paulo Futebol Clube. Vou detalhar passo a passo do que aconteceu. Esses foram os mecanismos utilizados no golpe, ou seja, a traição no São Paulo Futebol Clube. Contexto prévio: a estrutura de poder pós 2022. Para entender, é crucial lembrar que, como o futebol do São Paulo Futebol Clube foi estruturado após a criação da SAF em 2022. SAF São Paulo Futebol Limitada, criada para administrar o futebol profissional. Sócios: a própria Associação São Paulo Futebol Clube, o clube social, entrou com 20% do capital. Os outros 80% foram adquiridos por um grupo de investidores anjo, chamado de Parceiro Limitado, ou LPs. A governança. Essa sociedade é regida por um contrato social. Nele, os LPs detentores de 80% tinham poder de veto e controle maioritário no conselho de administração. Este era o calcanhar de Aquiles de Júlio Casares. O golpe, traição corporativa. Passo a passo. Passo 1. A criação do conflito de 2023 a 2025. Durante sua gestão, Casares, representante dos interesses esportivos e da torcida, entrou em rota de colisão com os LPs, parceiros limitados, que priorizavam o retorno financeiro de curto prazo. As principais brigas eram venda de jogadores, ou seja, Casares queria assegurar peças-chave para os projetos esportivos. Época de Dorival Júnior. Enquanto os LPs pressionavam por vendas imediatas para gerar caixa. O caso de Rodrigo Nestor. Os investimentos.
Casares defendia investir em reposições e reforços. Os LPs, que eram os parceiros limitados, eram mais conservadores. O controle. Casares queria mais autonomia. Os LPs, parceiros limitados, exigiam o cumprimento estrito das regras de governança que lhes davam poder. Passo 2. A manobra definitiva. Venda da posição de LPs. Parceiros limitados. Este é o ponto-chave. Os parceiros limitados originais, o grupo de 2022, não são os mesmos da BC Partners, Brazilian Capital. Oportunidade. Os parceiros limitados originais, cansados do conflito e buscando um retorno financeiro imediato sobre seu investimento, decidiram vender suas cotas. Os compradores, um consórcio chamado Brazilian Capital, Futebol e Participações, que tem forte associação com a gestora global BC Partners, em termos de expertise e possivelmente capital. Se formou para comprar esse pacote de 80%. Entre os líderes desse consórcio estava Tiago Moraes, ex-diretor de futebol flamenguista, na gestão Rodolfo Landim. Conclusão do negócio. Em janeiro de 2026, o grupo Brazilian Capital concluiu a compra das cotas dos parceiros limitados originais, se tornando assim o novo controlador de 80% da SAF no São Paulo. Passo 3. O exercício do poder, a expulsão. Com a posse formal das cotas, o novo controlador tinha todos os direitos previstos no contrato social. Número 1. Controle do Conselho de Administração. Por deter 80% do capital, o grupo Brazilian Capital tomou o controle do Conselho de Administração da SAF, no São Paulo. Destituição do presidente Júlio Casares. O Conselho de Administração, agora controlado pelo novo grupo, tem o poder de eleger e destituir o presidente executivo da SAF. Júlio Casares ocupava esse cargo. O ato formal. Número 3. Em uma reunião do Conselho, os representantes do Brazilian Capital votaram pela destituição de Júlio Casares da presidência executiva da SAF. Isso não foi uma expulsão no sentido físico, mas um ato formal de governança, legal e previsto no contrato. Nomeação de um investidor. Imediatamente após a destituição, o Conselho nomeou um administrador interino, geralmente um homem de confiança do grupo controlador, para comandar a SAF
enquanto uma nova estrutura executiva é formada. Como eles conseguiram? Resumo dos fatores. Número um, previsão legal. Tudo estava previsto no contrato social da SAF. Em 2022, os parceiros limitados sempre tiveram esse poder. Direito de propriedade. Número 2. Quem compra as cotas, compra os direitos a elas atrelados, incluindo o voto do conselho. Número 3. Conluio ou oportunismo. Os ex-diretores flamenguistas se infiltraram no clube. Eles viram uma oportunidade de mercado. O ativo gigante São Paulo Futebol Clube, em conflito de governança, o que geralmente deprime o preço das cotas. Eles formaram um consórcio, compraram a participação majoritária a um preço atrativo e exerceram o poder que a operação lhes conferia. A ação foi menos um conluio premeditado e mais um oportunismo de mercado, ao identificar um ativo gigante, que é o São Paulo Futebol Clube, em crise de governança. Cenário que naturalmente deprime o valor das cotas. Ex-dirigentes flamenguistas articularam um consórcio, adquiriram a participação majoritária em condições favoráveis e então exerceram o poder de controle que a transação lhes garantia legalmente. Fadiga dos parceiros limitados originais. Os parceiros limitados originais eram investidores menores. A proposta do Brazilian Capital, com potencial respaldado da BC Partners, foi financeiramente irresistível para eles, que saíram com lucro e sem dor de cabeça. Conclusão: o que realmente aconteceu? Não foi uma invasão, mas uma aquisição hostil maligna via mercado de capitais, dentro das regras do jogo que o próprio São Paulo criou ao fundar a SAF. Ação: aquisição da participação controladora da SAF por um novo grupo de investidores. O mecanismo: exercício do direito do voto no Conselho de Administração do São Paulo, obtido com a aquisição das cotas. Resultado: destituição do presidente executivo Casares e a assunção do controle operacional pelo novo grupo. Em essência, Júlio Casares foi vítima da própria governança que ajudou a criar. A estrutura da SAF, idealizada para trazer capital e profissionalismo, também criou um mecanismo claro e legal para que os detentores do capital, os parceiros limitados, impusessem sua vontade. Quando esses detentores mudaram de mãos, o poder mudou automaticamente. A associação com ex-dirigentes flamenguistas é mais uma coincidência estratégica do mercado de gestão do que um plano de longa data.
mas que, sem dúvida, adicionam um enorme elemento de polêmica e desconfiança à operação. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, o que são, vamos dizer assim, a elite flamenguista. Tratou o São Paulo como uma vítima e traiu o São Paulo. Traiu o São Paulo Futebol Clube. A torcida independente se tornou uma torcida dependente da mídia, onde ela foi enganada. Ela foi enganada pela mídia carioca, flamenguista. A torcida independente foi vítima. A torcida independente se tornou dependente dos flamenguistas nessa própria conquista. E a torcida independente, depois disso, vai se sentir traída, porque o seu São Paulo não existe mais. O seu São Paulo é um novo CNPJ, não tem mais como voltar atrás. Torcida independente pode dizer adeus ao São Paulo Futebol Clube. A torcida foi enganada com requinte de crueldade e malignidade. A torcida independente vai viver para sempre agora dependente dos flamenguistas. Vão ser usados assim como são os times cariocas, Vasco e Botafogo. A torcida vascaína não sabe disso, que eles também têm participação. Esses parceiros limitados, eles também têm participação nos times cariocas. E o São Paulo, que um dia foi São Paulo, não é mais São Paulo Futebol Clube. É um time de aluguel. É um time alugado. Jogadores, o Morumbi e o CT de Cotia. Todos não são mais do São Paulo Futebol Clube. E isso, em certa parte, a torcida do São Paulo, a Independente, é culpada disso. Por ter aceitado esse tribunal midiático que foi usado contra Casares, que defendia o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares defendia o São Paulo e estava reduzindo a dívida líquida do São Paulo. E a torcida independente é uma das mais culpadas por esse processo. A torcida do São Paulo é uma das mais frágeis que eu já vi, uma das mais que não não conheciam muito
sobre essas regras de SAF. Uma torcida ingênua, uma torcida muito fraca, que não tem moral, ainda mais com esse caso em que o São Paulo foi praticamente violado. E a torcida do São Paulo deixou isso acontecer. A torcida do São Paulo é uma das mais frágeis que existe no futebol do Brasil. Uma torcida muito irresponsável por ter deixado isso acontecer. Júlio Casares estava fazendo o correto. Ele estava salvando o São Paulo da crise e de não ser uma SAF. E de agora em diante o São Paulo acabou. O São Paulo Futebol Clube não existe mais no futebol. Não existe mais no futebol. Torcida que eu chamo hoje de dependente dos flamenguistas. Torcida dependente dos flamenguistas. Torcida covarde. Hoje o São Paulo não é mais São Paulo por causa de vocês terem dado ouvidos à mídia carioca flamenguista. Vocês são um dos maiores culpados por isso. Torcida dependente dos flamenguistas. Engulam esse erro que vocês fizeram. Até a próxima.